A inteligência artificial pode substituir o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral. Aqui estão as indústrias que a inteligência artificial pode dominar primeiro. Número 1. Empregos criativos. Para a surpresa de muitos, os empregos criativos são alguns dos primeiros a desaparecer. Os empregos de designer gráfico estão em extremo risco de desaparecer, porque os geradores de imagens por inteligência artificial agora conseguem criar imagens em menos de 2 minutos, que parecem completamente fotorrealistas. Essas imagens estão muito além do que designers gráficos inexperientes conseguem produzir. Outras ferramentas, com a técnica de preenchimento generativo, inserem objetos em imagens de forma convincente em menos de 20 segundos. Elas conseguem substituir qualquer roupa nas pessoas. Artistas de motion graphics e imagens geradas por computador também podem perder oportunidades de trabalho em breve. Dentro de 1 a 2 anos, clipes de vídeo gerados por inteligência artificial serão completamente fotorrealistas e esses clipes de vídeo vão durar 1 minuto ou até mais do que isso. Em breve, substituir objetos, personagens e efeitos climáticos em vídeos será simples e sem falhas. Até mesmo compositores de música podem ver menos oportunidades de trabalho do que antes. Isso porque as IAs vão produzir músicas e melodias automatizadas com muito pouca intervenção humana. Muito provavelmente, os artistas criativos que aprenderem a utilizar ferramentas de inteligência artificial em seus processos criativos poderão ter a maior chance de prosperar no futuro. Mas, eventualmente, até mesmo os melhores artistas humanos podem começar a sentir o impacto da dominação das IAs. 2. Empregos de atendimento ao cliente. Os representantes de atendimento ao cliente estão em extremo risco de perderem seus empregos em um futuro próximo. Em breve, as IAs serão capazes de conversar com os clientes por telefone, usando vozes que soam 100% como de humanos reais. Elas não só vão soar como humanos, mas provavelmente soarão muito melhor do que alguns dos atendentes de suporte ao cliente com quem você provavelmente falou recentemente. Essas IAs podem operar 24h por dia, 7 dias por semana, sem se cansar ou precisar de pausas. Na verdade, apenas uma inteligência artificial poderia potencialmente realizar centenas de trabalhos de call center simultaneamente, usando várias vozes diferentes ao mesmo tempo. Elas poderiam responder a qualquer pergunta que um cliente tenha, porque teriam acesso a enormes bancos de dados com respostas para perguntas comuns e soluções comuns para problemas. Essas IAs também serão capazes de lidar criativamente com perguntas únicas apresentadas a elas, demonstrar inteligência emocional e fornecer recomendações personalizadas. Até mesmo recepcionistas em hotéis e estabelecimentos similares, que frequentemente lidam com clientes, poderiam ser substituídos por robôs de aparência amigável. E eles também poderiam ser substituídos por computadores que exibem avatares de inteligência artificial em suas telas e em formato de vídeo, capazes de responder a qualquer pergunta dos clientes. Quem perder o emprego precisará aprender novas habilidades em áreas emergentes e mais demandadas para sobreviver. Número 3. Empregos em tecnologia. Normalmente, em empregos corporativos, as posições de menor nível, que exigem menos habilidades, são as mais em risco. Empregos de digitação de dados são os primeiros a serem eliminados, porque as IAs vão facilmente analisar fontes de dados não estruturadas, como imagens, áudios, PDFs e muito mais, para inserir esses dados em sistemas de gerenciamento de dados. Desenvolvedores de software júnior podem sofrer grandes perdas de emprego porque modelos avançados de linguagem como o ChatGPT conseguem escrever e otimizar código em nível intermediário. Em breve, esses modelos de linguagem vão produzir aplicativos de software inteiros em poucos minutos. Analistas de dados e de negócios podem começar a perder oportunidades de emprego porque as IAs serão capazes de produzir gráficos e tabelas melhor e mais rápido do que a maioria dos humanos. Elas identificam insights profundos em dados difíceis para humanos e analisam informações 24 horas por dia em tempo real sem se cansar.
Profissionais de cibersegurança podem perder seus empregos porque as IAs serão capazes de criar automaticamente modelos preditivos para ajudá-los a detectar ameaças aos sistemas de computador. Mas há um lado positivo nisso. Relativamente falando, alguns dos principais profissionais de tecnologia da informação que podem permanecer seguros por um tempo são aqueles que constroem as inteligências artificiais que estão substituindo os empregos de todo mundo. 4. Empregos em finanças. Em breve, uma inteligência artificial poderá te dar conselhos financeiros melhores do que o seu planejador financeiro humano local e poderá fazer isso em menos de alguns minutos. Modelos de linguagem especializados e automatizados, treinados especificamente com dados financeiros, poderiam gerenciar carteiras, sugerir investimentos e selecionar ou remover automaticamente ações e títulos da sua carteira, com base no desempenho e nas trajetórias previstas. Da mesma forma, as IAs poderiam dominar o setor de banco de investimentos e ajudar os banqueiros a tomar decisões informadas sobre fusões, aquisições e investimentos. 5. Vagas de vendas e marketing. As IAs, em breve, poderão enviar automaticamente mensagens de marketing personalizadas para os clientes sem intervenção humana. Isso pode envolver o desenvolvimento de campanhas completas de e-mail marketing, determinar os melhores horários para enviar e-mails, segmentar o público para mensagens personalizadas e até criar linhas de assunto para os e-mails. Para aumentar as taxas de abertura, isso pode melhorar significativamente o engajamento dos clientes e as taxas de conversão. Na maioria das empresas, os chatbots de vendas em breve poderão usar técnicas avançadas de venda para guiar os clientes durante o processo de compra. E as IAs poderiam fornecer anúncios ainda mais personalizados do que antes. Isso envolve mudar as mensagens, palavras e pessoas que aparecem nos anúncios com base na demografia, crenças e valores das pessoas que veem esses anúncios. 6. Trabalhos jurídicos. Quer seja justo ou não, a assistência jurídica pode estar entre os primeiros empregos a desaparecer à medida que as IAs começam a assumir o controle. Quando se trata de pesquisa jurídica, as IAs podem rapidamente vasculhar grandes quantidades de textos legais, leis e casos anteriores para encontrar informações relevantes. Elas podem analisar contratos jurídicos em menos de um minuto e vão ficar exponencialmente melhores nisso nos próximos anos. Assistentes virtuais jurídicos podem substituir serviços legais que normalmente são prestados por advogados altamente qualificados. Esses assistentes virtuais vão fornecer conselhos jurídicos cada vez mais avançados e guiar os usuários por processos legais cada vez mais complexos. Isso tornaria o aconselhamento jurídico mais acessível ao público em geral. Porém, humanos ainda serão essenciais em atividades que exigem habilidades sociais, como se apresentar a juízes e jurados no tribunal. E os humanos precisarão lidar com negociações e interações com clientes, pelo menos no futuro próximo. 7. Revisão e trabalhos de tradução. Os revisores já estão se tornando uma espécie em extinção por causa das ferramentas automáticas de edição que existem há alguns anos. Os trabalhos de tradução também estão em grande risco agora. A tradução automática em tempo real vai se tornar comum em muitos setores muito mais rápido do que esperamos. Esse tipo de tradução vai existir em formatos de texto, áudio e vídeo. Tradutores humanos que antes precisavam estar fisicamente presentes com os clientes podem ser substituídos por robôs e computadores que conseguem realizar a maioria das funções desse trabalho. 8. Empregos de mídia e comunicação. Atualmente, modelos de linguagem como o ChatGPT produzem textos que são extremamente genéricos e sem graça em muitas situações. Mas em 2 a 5 anos, isso pode mudar drasticamente. Pessoas que escrevem artigos de notícias podem começar a perder seus empregos, porque as IAs vão escanear automaticamente várias fontes na internet para escrever artigos, muitas vezes mais rápido do que os humanos.
As IAs estão gerando cada vez mais conteúdo promocional, como descrições de produtos, textos publicitários e postagens em redes sociais. Até repórteres de notícias podem correr risco de perder o emprego na próxima década. Eles podem ser substituídos por avatares de inteligência artificial fotorrealistas em formato de vídeo. No início, esses tipos de avatares poderiam ser usados por empresas de notícias não tradicionais. Eventualmente, organizações de notícias tradicionais poderiam adotá-los muito mais rápido do que qualquer um espera. 9. Trabalhos de contabilidade e escrituração. Os departamentos de contabilidade poderiam ser reduzidos pela metade, em um futuro não muito distante. As IAs vão realizar cada vez mais a escrituração automatizada, acompanhamento, orçamento, auditoria e previsões. Elas vão criar, enviar e pagar faturas, gerar relatórios de folha de pagamento e lidar com impostos. E graças à sua capacidade crescente de extrair informações de PDFs contendo todos os tipos de dados, os humanos não seriam necessários na maioria desses processos. Elas identificarão áreas para economizar custos e relatar transações incomuns. 10. Empregos em manufatura e armazém. Já sabemos que pessoas que trabalham em linhas de montagem e em armazéns estão sendo cada vez mais substituídas por robôs. Mas muitos trabalhadores de escritório, como analistas de estoque, também podem ficar sem emprego em um futuro próximo. Isso porque os softwares de gerenciamento de estoque vão começar a ter IAs integradas e se tornar cada vez mais automatizados. Pode haver menos necessidade de analistas de cadeia de suprimentos à medida que as IAs começam a lidar com todos os aspectos do gerenciamento da cadeia de suprimentos, incluindo compras, roteirização, análise e tomada de decisões sobre remessas. No entanto, os humanos ainda serão necessários para reuniões com as partes interessadas por um futuro previsível. O mais importante é garantir que você continue aprendendo as habilidades mais demandadas no mercado de trabalho e faça networking com pessoas que você respeita e que possam abrir novas portas para você. Se você fizer isso, provavelmente ficará bem pelos próximos anos.